Sejam muito bem-vindos à nossa última transmissão pelo Enem TV, hoje em pauta Ciências da Natureza. E, galera, eu estou com um timaço da rede de ensino Apogeu que vocês não fazem nem ideia. Pois bem, hoje nós vamos passar aqui por biologia, química, física, tem muito bate-papo, tem muitas dicas quentíssimas para você mandar muito bem nesse Enem Domingão. Então vamos que vamos, fique ligado comigo e eu vou te dar agora a oportunidade, alguns segundinhos, para você copiar o link que está aqui em cima no YouTube e manda para geral. Claro, o conhecimento é para ser compartilhado. Manda no grupo da família, no grupo da pelada, no grupo do truco, no grupo... Manda até no Tinder, se você quiser. Fica à vontade. O lance é a gente compartilhar o máximo possível e trazer a audiência aqui para a gente poder trocar essas informações e entrar com o pé direito nessa reta final para o Enem. Então, eu gostaria de chamar aqui, primeiramente, para a nossa arena digital, esse cara que é fantástico. Um dos professores mais bem iluminados de Juiz de Fora, talvez da internet mundial, Ricardo Nunes! Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Alexandre. Muito bom estar aqui com você mais uma vez para essa nossa tradicional live de reta final. Então, vamos... Isso, cadê aquele biscoito de polvilho que você estava comendo aí? Não, eu não estava comendo. Hoje não. Né? Não entrega os bastidores, Alexandre. Então, vamos lá, né? A nossa expectativa aqui hoje é ter muito aluno conectado, todo mundo aí perguntando, participando junto com a gente, para dar aquela afinada final para a gente mandar bem no Enem, né? Domingão tem prova aí de Ciências da Natureza e Matemática, então um dia de bastante batalha, de bastante análise, bastante atenção. E vamos chamar o nosso time aí para vir para a arena. Vou chamar aqui para a nossa arena digital Keila Ferreira. Seja bem-vinda, Keila. Obrigada, boa noite, pessoal. Tudo prazer bem com você? Tudo Reta bem. Finalíssima? Reta final. Estamos aí para fechar com chave de ouro. Massa vamos demais. Que vamos. E agora vamos chamar esse cara que detém em si todos os conhecimentos acerca da biologia e o seu genes carrega os Bernardes, o irmão do Gueminho, Sibelius. Seja bem-vindo, meu amigo. Que beleza. Boa noite, Keila. Boa noite, Ricardinho. Boa noite para você que está... Opa, deu uma travadinha aí, mas a gente pegou aí pelo ar. Voltou. Voltei? Voltou. O áudio voltou. Fui abduzido. Isso acontece. Natural. E agora vamos chamar Patrícia Barra, ela que saca tudo de química. Vem para cá. Seja bem-vinda. Boa noite, Alexandre, Ricardinho, Keilinha, Sibelius, boa noite para todo mundo que está aí acompanhando, os nossos queridos alunos, né? Eles estão na expectativa, a gente também, que a gente fica numa baita expectativa pela prova, por toda a preparação que eles fizeram por esse tempo, então é muito bom rever, mesmo que seja virtualmente, amigos tão queridos. Estamos prontos aí. É isso aí, a gente curte uma aglomeração, mas já que não está podendo, vamos compartilhar aqui virtualmente boas vibrações, porque elas fazem aí elas operam da mesma forma. Vou chamar para cá Carol Rezende. Olá, fala, Carol! Tudo bem? Boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal que está aí online acompanhando a gente. Acho que a gente vai fazer uma live incrível hoje para dar muitas dicas para a prova de domingo, né? É isso aí, a física muito bem representada. Muito obrigada. E chamando o nosso... pela primeira vez no Enem TV, Guilherme Silveira. Tu é meu primo, Guilherme? Eu pensei isso quando eu entrei. Boa noite. Boa noite, galera. Meu amigo. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Boa noite a todos os alunos que estão aí nos assistindo. Eu espero que a gente possa hoje aqui contribuir um pouquinho para a galera mandar bem na prova domingo. Bacana, já tem gente participando aí. O Felipe falou, Keila, de Benfica para o mundo. É isso aí, a Luana Modesto já mandou palmas para a gente aqui. Vamos ver, Luana, obrigado, Luana. E a Maria Eduarda,
maravilhosos. Boa noite, Maria Eduarda. Duda linda! É isso aí. Turma, vamos começar aqui já engatando a nossa segunda marcha e acelerando. Vamos de química. Opa! Quais as principais considerações que os alunos devem levar para a prova de ciências da natureza? Como que você acha que virá o nível de dificuldade, Patrícia? Ixi! É uma pergunta que eu acho que todo mundo quer resposta, né? Primeiro, as considerações, o que os alunos têm que levar de mais importante. Eu acho que, primeiramente, eles precisam lembrar de todo o trabalho que foi desenvolvido ao longo desse ano de 2020, por mais que tenha sido um ano muito atípico, e foi atípico para todo mundo, né? A questão da pandemia, do ensino online, e esses alunos superaram barreiras, assim como nós, professores, mas eu acho que eles precisam levar os pontos mais importantes, tudo aquilo que foi trabalhado ao longo de 2020, quais são os tópicos que são normalmente mais cobrados, trabalhar em cima de todo o nível de dificuldade que eles fizeram ao longo de 2020, aqueles pontos de maior importância, mas principalmente, Alexandre, eu acho que nesse momento de um cansaço muito grande desses alunos por tanta preparação, eles precisam levar confiança. Eu acho que é uma consideração que eu falo para eles, a gente falou, na verdade, ao longo desse ano, confiança no trabalho, que o trabalho foi bem feito, que eles evoluíram muito ao longo desse ano, que eles desenvolveram habilidades, assim, fantásticas e que eles são extremamente capazes de resolver essa prova do Enem com toda a sistemática que foi trabalhada, usar o conteúdo, todo aquele embasamento teórico, junto para as questões práticas, aplicadas, resolução de problemas como o Enem costuma trazer. Então, acho que seriam algumas das minhas considerações. Keilinha, você que é da área de química comigo aí, o que você acha? Concordo com a parte. Perfeito. E é isso, galera. O ano foi difícil, o ano durou demais, ele não acabou ainda, mas domingo a gente encerra e vai encerrar bonito, vocês podem ter certeza. Confiança, coragem, né? Essas são as palavras aí que a gente precisa e eu tenho certeza que vocês vão fazer muito bonito. E aí, terminando de responder, né, que eles, em relação ao nível de dificuldade da prova. Eu acho que, na verdade, os alunos, e é uma questão bem de opinião, né? A gente trabalha com tudo aquilo que a gente estuda ao longo desses anos. Acho que eles podem esperar uma prova consistente, como o Enem tem trazido ao longo dos anos, dentro do que foi o primeiro dia, seguindo, não uma linha, porque a gente está falando de conteúdos que são bem distintos, ciências humanas, ciências da natureza, mas eu acho que não vai fugir muito daquilo que eles já esperam para o que é uma prova do Enem, que é uma prova de química, uma prova de ciências da natureza. Eu acho que não vai fugir muito disso, não. Se a gente olha para trás aí, Alexandre, tem um histórico, e esse histórico sempre foi levado em consideração e sempre deu certo, sempre funcionou. Então, a gente acredita que o processo vai se repetir. Com certeza. Com certeza. E aproveitando aí, a gente indo um pouco da química para a biologia, gostaria de saber aí dos Sibelius, considerando as edições anteriores, quais são as grandes áreas da biologia que têm mais peso na prova, Sibelius? Você tem o histórico do Enem, né, nessa última década, não é? Em que ecologia ganha de lavada, não é? Mas, se a gente pegar, Alexandre, um histórico recente das últimas edições, ecologia perdeu um pouquinho o campo aí nessa batalha, não é? E outras áreas se projetaram. Por exemplo, biotecnologia, não é? Com a questão da produção de vacina, soros, transgênicos, toda essa questão relevante, a agropecuária com melhoramento genético. Outra área, além da biotecnologia, que avançou muito, é a parte de fisiologia. Principalmente, Alexandre, a parte de fisiologia celular, não é? Eu, Gui, Silveira e Ricardinho, a nossa querida colega também, Bárbara, a gente passou ao longo de 2020 trabalhando muito essa questão das organelas celulares. Alexandre, você lembra disso, Alexandre? Não tanto tempo assim, mitocôndria, o nosso fotossintético amigo Ricardinho, que você falou que ele é o iluminado aí, né? Com os cloroplastos, mitocôndrias, cloroplastos, retículos endoplasmáticos e suas respectivas funções.
A gente abordou muito para essa galera que está nos assistindo, você não só se dá conta da função, da atribuição da organela, não é? Mas também saber interpretar quadros, tabelas, gráficos. O Enem gosta muito de dialogar com essa linguagem visual, né? A parte de botânica cresceu muito também, né? Se meu querido Gui quiser falar um pouquinho, né, nessa parte de botânica aí, só para a gente fazer nesse bate-bola aí. Completando aí o que o Sibelius mencionou, né, a botânica ganhou muita força nos últimos 4 anos, né, a gente teve aí pelo menos uma questãozinha de botânica por ano, e a gente pode acrescentar esse top 3 que ele trouxe aí, né, dos assuntos mais cobrados, pegando aí a ecologia em primeiro lugar. A gente poderia colocar também, além da ecologia, da parte de biotecnologia, genética, né, e a fisiologia humana, a gente poderia incluir nessa parte também as doenças, principais doenças, imunização, falar um pouquinho sobre fisiologia, tem alguns sistemas que são mais cobrados quando a gente fala desse assunto. Então, o aluno gosta, né, nessa reta de final, de direcionar os estudos para aquilo que é mais importante, né, mais cobrado. Então, eu acho que essa direcionada, né, esse top 5 aí ajuda eles a irem juntos e a fazerem uma boa prova domingo. Aproveitando, complementando vocês, é muito importante os alunos, nessa retinha final, estarem atentos a esse raio-x do Enem, né, que tradicionalmente a gente pega para revisar, e a gente vai perceber que todas as partes da biologia têm sido presentes na prova. Então, ao contrário, como o Sibelius falou, de anos atrás, em que a gente tinha metade das questões destinadas à biologia, trazendo como pano de fundo a ecologia, hoje a gente encontra ali, de repente, 1/3 ou até menos, né? Nos últimos anos, teve ano que apareceram 3 questões, no último ano aumentou novamente, mas procurar fazer uma boa revisão equilibrada dos diferentes conteúdos é bem importante, e é legal focar naqueles assuntos, naquelas abordagens que têm mais relação com o nosso dia a dia, né? E ter muita atenção, porque, de repente, o aluno ele fica buscando na memória em que parte do livro ele viu isso, e muitas vezes a questão ela vem, né, cobrando ali uma habilidade de vida. Então, com a vivência de mundo que o aluno tem, ele vai achar a resposta. É prestar atenção no contexto, no enunciado, nas ilustrações, porque esses, né, elementos não estão ali à toa, eles estão ali para ajudar a direcionar, para criar contexto e te ajudar a marcar o item certo. Então, das 3 áreas, né, das 3 disciplinas que contemplam as ciências naturais, a biologia costuma ser a parte mais generosa na prova, né? Então, o Alexandre começou perguntando se a prova de química vem fácil, vem difícil, e existe esse temor dos alunos, né, pela parte de física, pela parte de química, e na biologia a gente tem percebido o conteúdo, ele aparecendo. Antigamente, se o aluno tinha conhecimento de efeito estufa, ele fazia a prova, a gente chegava a brincar com isso, claro que não, mas a gente tinha uma prova que era mais fácil, hoje ela vem criteriosa, ela vem ali com conteúdo recheando, mas com certeza, né, a vivência, a experiência de vida, ela vai ajudar. Sensacional. A experiência de vida é bagagem, né? Ela ajuda sempre a desmistificar e resolver muita coisa. Claro, sempre atento ao comando da questão. Essa é a diferença, né, Enem? Essa é a grande diferença. Eu queria saber o seguinte, gente, aproveitando vocês, se é possível que a biologia aborde temas relacionados a outras áreas. Por exemplo, ela pode tangenciar a geografia? Com certeza, né? Eu vou aproveitar aqui que eu estava no pique de falar e vou puxar. Com certeza, a gente percebe, você falou bem, a geografia, a gente tem questões que trazem, né, ali as abordagens de impactos ambientais, né, falando dos nossos biomas, e até mesmo na nossa dinâmica do dia a dia com os professores de geografia, a gente chega, né, a entrar junto em sala, fazer um aulão ali, né, multidisciplinar, e muitas vezes o professor de geografia está falando de bioma, eu dou aquela passada na porta da sala, olho para o quadro e falo, opa, né, falamos disso aí ontem, pessoal, e a gente chega a ter dificuldade em alguns momentos quando não tem o contexto de ver que a questão está ali no caderno de Ciências da Natureza
ou que está no caderno, né, de ciências ali humanas, a gente olha para a questão e fala, opa, essa questão aí podia ser minha. Então, com a geografia, com certeza, a parte de biomas, a parte ambiental, também com a física, né, com a química, a gente tem aí a parte de metabolismo energético, que pode partir, né, para falar ali de energia dissipada, falar de calor, ou uma questão que aborde ali calorias, falar de alguma coisa relacionada a transporte de substâncias através da membrana, fazendo uma interface com a química. Então, com certeza, essa interdisciplinaridade ela é muito nítida. A gente, quando pega a prova para analisar, e no domingo, às 7 da noite, a gente já vai estar, né, no nosso canal lá no Instagram, fazendo ali o comentário, a gabaritação da prova pós-ENEM, o gabarito oficial do Apogeu, ele ainda sai no domingo mesmo. A gente pega para resolver a prova, e aí tem sempre aquela que a gente não sabe se é para Keila e para Patrícia resolverem na química, ou se a gente, na biologia, é que vai dar o gabarito como se a questão fosse nossa. Então, o importante é o aluno acertar, o importante, então, é o aluno também não ficar muito preso, né, a isso. Essa questão aqui é de qual disciplina, é de biologia, de química. Tem hora que esse mapeamento é fundamental, até para o aluno poder, né, entender se é de uma área que ele tem mais ou menos potência, mas ir com pouco preconceito, né, tentar ler e identificar, opa, essa questão que parece que é simples, é cair matando e acertar ali o item. Eu acho que não só conectar, né, com outras disciplinas, mas também conectar os próprios tópicos dentro da biologia. Porque se você pega, por exemplo, para poder estudar carboidrato, vai falar de glicose, você já pode conectar aquilo ali com respiração celular, com fermentação, já dá para poder falar de fisiologia humana, com sistema endócrino, regulação de glicose no sangue. Então, o aluno ele precisa ter essa visão integrada com outras áreas, mas também integrar os temas dentro da própria biologia, porque a questão ela vai vir mais abrangente, vai falar sobre diversos assuntos e ficar ligado no comando ali depois para o que ela está pedindo. Show de bola, show de bola. Alexandre, me permita. Fala para mim, Sibir, claro. A minha fala aí só complementar com meus queridos colegas, a minha simbiose aí já comentou. Antes da minha fala, quero mandar um beijão para Tiago Bernardes, nosso querido amigo professor de geografia que está nos assistindo, e fazer esse complemento aí. Domingo último, na primeira parte do Enem, houve 2 questões na chamada prova de geografia. Beijo, Tiago, amo demais também você. Na prova de geografia, houve 2 questões de impactos ambientais, né? O acidente, o crime ambiental lá da Samarco em 2015, né? Lá em Mariana, né? Foi citado, isso não é para esquecer mesmo, e sobre o Rio Tietê, que é outro problema sério, essa questão dos rios urbanos. Então, meu amigo Alexandre, quem tem limite é município. Não há como, principalmente biologia e geografia, não há como você criar ali gavetas, engavetar assuntos, né? O Ricardinho citou biomas, o Gui citou questão de impactos ambientais, a gente vai detalhar um pouco mais esses pontos aí para frente, tá bem? Tá? Bom, com certeza. Demais. Muito bom. E agora vamos dar aquela roletada de assunto. Vamos para a física. O que o aluno precisa focar nessa reta final de preparação para poder conseguir um melhor resultado? Então, Alexandre, boa noite para todo mundo. A física tem alguns empecilhos aí que o aluno acredita que nessa reta final gera um pouco de ansiedade. Então, assim, a principal orientação que eu dou para o aluno é que nesses últimos minutos, nessas últimas horas aí de estudo, é não se preocupar em pegar exercícios mais complexos. Tem um assunto que muitos têm dificuldade, que é a parte de eletrodinâmica. Todos os anos, o Enem traz alguma questão para falar de circuitos elétricos. Foi feito isso o ano passado. Não vai fazer agora uma revisão buscando exercícios complexos desse assunto. Então, assim, nessa reta final, é muito importante revisar algumas fórmulas principais. E aí eu vou dar uma dica assim, ó. Quando a gente pensa em fórmulas mais importantes, vocês podem pegar a parte de energia
E aí, quando eu falo energia, eu falo tanto na parte de energia mecânica, que são transformações envolvendo energia cinética, potencial gravitacional e a potencial elástica, e a energia térmica também, que o Enem sempre traz algum assunto falando da termologia. Então, o ano passado ele trouxe uma questão envolvendo troca de calor, teve questões teóricas envolvendo termologia, sempre é um assunto que o Enem traz na prova. Esse ano, com o contexto da Covid, aí a gente tem a vacina, a famosa vacina da Pfizer, que tem que ser transportada com a temperatura a menos 70 graus Celsius. Então, assim, ele pode tirar desse contexto como um desafio, né, para transportar em uma temperatura muito baixa. Então, como que você faz esse transporte? Ele pode formular uma questão envolvendo troca de calor. E aí essa questão pode ser teórica, envolvendo a troca de calor, pode ser uma questão envolvendo todo o cálculo da termologia. Então, só para dar informação, quando você necessita de manutenção assim, de uma temperatura muito baixa na hora do transporte, pode ser usado gelo seco, e aí a Patrícia, a Keila vai também concordar comigo, ou não. Com certeza. Com certeza. E aí, quando a gente fala do gelo seco, ele vai executar uma troca de calor com a vacina e eu consigo manter a temperatura que é necessária, que é ao menos 70 graus Celsius. Uma outra coisa que ele pode cobrar também dentro desse contexto é conversão de unidade. Às vezes é muito simples, a gente fica muito preocupado em chegar a uma questão complexa, e aí chega na hora, ele converte, ele quer só que você saiba converter. A gente está falando de um problema mundial em que eu posso ter notícias da temperatura em graus Fahrenheit, que é usado nos países de língua inglesa, e aqui no Brasil a gente interpreta em graus Celsius a temperatura. Então, ele pode muito bem trazer um contexto que você precise transformar a unidade Celsius para Fahrenheit, Celsius para unidade padrão, que é o Kelvin, que é o sistema internacional. Então, ficar atento a essas revisões quando fala de transformação de unidade de temperatura. E uma outra coisa, Alexandre, que eu acho que vale a pena também, nessa reta final, o aluno dar uma olhadinha. Quando a gente fala do estudo dos movimentos, todos os anos vem uma questão falando de movimento. Seja ele um movimento chamado de uniforme, quando a velocidade é mantida constante, seja um movimento que a gente chama de acelerado, que é um movimento que muda a velocidade ao longo do tempo. Mas antes de você ficar preocupado em fazer um monte de exercício, porque não é o momento agora, é revisar os conceitos. Então, o aluno, ele, às vezes, tem uma dificuldade de interpretar o exercício porque ele não sabe o conceito de aceleração. Então, assim, o que é aceleração? Então, agora, dá uma olhada. Aceleração é uma medida que está relacionada à variação da velocidade no tempo. Então, lembra, conceito de aceleração é importantíssimo na hora de interpretar questões de movimento. Saber exatamente o que é velocidade, saber exatamente o que você vai usar para medir um espaço, uma posição. E outra coisa que o Enem também adora, gráficos. Então, quando ele vai descrever um movimento, descrever uma situação física, muitas vezes ele trata isso graficamente. Lembra da matemática te auxiliando na hora de analisar o gráfico. Então, vocês tiveram uma live incrível com os nossos professores essa semana, falando da matemática, e aí eu ressalto a importância de saber caracterizar cada função matemática, porque muitas vezes a questão, ela traz as grandezas físicas sendo relacionadas, mas você saber que eu tenho ali uma fórmula que está numa função do primeiro grau, eu sei exatamente o gráfico que eu espero relacionar essas grandezas.
Eu tenho uma função do segundo grau, que gráfico que caracteriza essa função? Então, gente, aqui a gente está levando a importância de você conectar as disciplinas. Então, a matemática, ela é fundamental para eu interpretar gráfico, fundamental. Então, não fica engessado em ficar, a olhar a questão e ficar, qual a fórmula, qual a fórmula? Às vezes é só uma interpretação matemática. Então, vá sem preconceito na questão, com calma, que as informações, elas vão sendo guiadas de acordo com o enunciado. Deixa eu roubar um pouquinho da fala da Carol. Manda brasa. Quando a Carol falou do gráfico, é uma coisa assim, a gente bate muito nessa tecla com os alunos o ano inteiro, na química, na física e na biologia. Quando você fala, por exemplo, de assuntos relativos à cinética, quando você fala até mesmo de cinética enzimática, que você tem questões que podem ser super contextualizadas. Quando a Carol estava falando sobre a questão da análise gráfica, e aí não podemos deixar de dar um beijo, um abraço para os meninos da matemática que realmente brilharam essa semana. O aluno, ele realmente precisa perder o medo de analisar as questões e deixar a questão conversar com ele. Porque muitas vezes, quando você pega uma questão de radioatividade, que tem uma exponencial, um gráfico característico de um decaimento exponencial, o aluno, às vezes, se perde num monte de conceitos, sendo que o que ele precisava era simplesmente fazer uma análise do gráfico, atento às unidades. Então, assim, reforçar isso que a Carol falou em 2 pontos. Eu tenho certeza que aquilo vai ratificar o que eu estou dizendo, quando a Carol falou das unidades, quando a gente fala, por exemplo, do assunto soluções, cálculo de concentrações. Você tem ali diversas unidades, mol por litro, grama por litro, ou mesmo unidades que envolvem densidade, que tem a diferença para a concentração comum, ou outras unidades menos comuns até, ppm, ppb, ou mesmo percentual. O aluno ele tem que ficar muito atento, que às vezes a questão ela não quer que você faça não tem que usar nenhuma fórmula, você tem que usar uma linha de raciocínio, lógica, a lógica tem que sempre estar presente. Às vezes o que você precisa é de uma conversão de percentual para mol por litro ou grama por litro. Então, assim, o aluno ele precisa olhar para a prova em si, e aí ciências da natureza, lógico, levando a matemática junto, mas ele precisa deixar a questão conversar com ele, que às vezes eles complicam algo que nem sempre é tão complexo quanto muitos alunos pressupõem. E aí eles não vão fazer isso. Hã? Eles não vão fazer isso. Não, lógico. Eu queria vou deixar acontecer, aquela mágica acontecer. E outra coisa, rapidinho, aproveitando aí a deixa, muitas questões, e pode acontecer esse ano, uma questão falando de calorimetria, e aí ele vai envolver o cálculo da quantidade de calor. Normalmente são questões longas, Alexandre, e aí o aluno ele tem que ter calma na hora de analisar os dados, e isso que a Patrícia falou é muito importante, você saber analisar a unidade, porque muitas vezes ela não está explícita, eu preciso de uma medida de tempo. Ele não está explícito o tempo, mas ele falou algo em relação a metros cúbicos por hora. Então, ele te deu ali uma base de tempo. Então, faça a leitura da unidade. Então, não fica preocupado apenas em fórmula. A gente... o que está vindo agora o Enem, a gente não é robô para ficar ali na frente da prova, simplesmente decorando e aplicando fórmula. A gente tem que pensar e saber fazer essa leitura da medida que ele está fornecendo, a informação que ele está fornecendo. Acho eu que, resumindo tudo, né, que essa mulherada falou, porque mulherada, né, chegando, eu até anotei aqui para a gente não esquecer, que tem algumas coisas que são muito fundamentais para os meninos. Muito. Não é hora de aprender. Não é. Então, o que a Carol falou, da gente não... Eu não vou olhar agora para o que eu não sei. O que eu não sei não cai. Há 2 dias da prova, o que eu não sei não cai. Tá? E eu sei muita coisa. Então, a gente vai olhar agora, a gente vai revisar o que a gente já sabe. Ninguém vai aprender nada agora.
Outra coisa muito importante na prova, eu anotei também, é a respeito de construir e aplicar conceitos. E eu acredito que a biologia também se envolve nisso, porque isso é um dos tais eixos cognitivos que a gente fica falando com vocês, termos tão enjoados, tão difíceis, né? Que no final das contas, quando a gente traduz, é isso. Regra de 3 ajuda muito. Alexandre, mulherada agora. Boa! Falou aí disso, Keila. Vamos aproveitar o seguinte, seguindo aí na química, e eu gostaria de saber da química geral, como que ela é cobrada nas provas do Enem, e se é possível correlacionar com outros tópicos dentro da própria química. Química geral está em toda a química. Quando a gente olha para os conceitos de química geral, e assim, aproveitando o gancho que a Keila falou, os alunos, muitas vezes, eles acabam negligenciando assuntos da química básica. Porque eles foram vistos lá no início do ano, ou porque são assuntos muito simples, e isso eu sei. Que ótimo que você sabe esses conceitos fundamentais. Mas lembre-se de aplicá-los na química como um todo, porque a gente faz uma divisão de química, física, biologia, didática, mas a química é uma só, não dá para falar, por exemplo, de química orgânica, se o aluno não tem fundamentado nele conhecimento de forças intermoleculares, como é que você relaciona a solubilidade, que é algo muito básico, e que o Enem... muito cobrado no Enem, que é... Caramba, solubilidade, densidade, aquelas propriedades físicas que são clássicas, fundamentais, o aluno ele precisa dominar. E isso está, obviamente, associado a essa divisão que é feita por uma questão didática. O Ricardinho e o Sibelius falaram lindamente no início que o aluno ele precisa deixar de pensar nas disciplinas de maneira separada, é a caixinha da química geral, é a caixinha da biologia, não sei o quê. Ele precisa entender que a prova do Enem, eles não gostam quando a gente fala isso, mas ela é uma prova bonita, bem linda. A nossa prova é linda, ela valoriza o conhecimento. Quando você olha a essência daquela prova, ela pode não ser uma prova justa do ponto de vista do tempo para o aluno fazer e raciocinar, mas ela é uma prova linda, muito bem construída. E ela faz um link muito bonito das disciplinas, das áreas como um todo. E é isso que o aluno ele precisa enxergar. Não existe a química geral, ou a química orgânica, ou a gente faz subdivisões por uma questão didática, mas é ciências da natureza, é tudo uma coisa só. E ele precisa pensar dessa forma, que eu acho que facilita toda a vida dele. Patrícia. Só completando. Pode? Rapidinho? Obrigada. Só completando aí, né, deixar claro para os meninos o que é recorrente na prova de química geral, porque para a gente focar bastante, são assuntos que a gente trabalha muito, e trabalha desde o 9º, 8º ano, densidade, ligações intermoleculares. Tem uma reação, mãe, que é a reação que cai na prova, que é ácido base. É essa reação que aparece. Só que, às vezes, ela aparece com uma roupa muito simplória e, às vezes, ela aparece com uma roupa muito emperiquetada. E, para eu conseguir achar ali dentro, eu tenho que ler. E lembrem-se, tá difícil? Desenha. A gente vive dizendo isso para vocês em sala. Desenha, você vai entender. Desenha. É a história do que desenha? Quero. Então, desenha, que a gente vai ver. Ricardo, desculpa. Nada, que isso. Eu só ia complementar a Patrícia, né, quando ela disse que o tempo, ele é um problema na prova, e aí lembrar dos alunos, né, lembrar os alunos que a TRI, ela está aí para realmente ver se os alunos estão usando a estratégia correta. Então, você olha para a prova, nossa, né, a prova estava horrível, porque tinham algumas questões difíceis e que te assustaram. Vão existir questões fáceis, questões médias e questões difíceis na prova. E aí a gente escuta muita gente também, né, com opiniões diversas. O melhor é começar pelas questões mais difíceis, porque você se livra daquilo que é mais complicado e depois você fica mais à vontade, mais tranquilo para fazer as fáceis. Não. Você começa pelas questões fáceis. Então, você tem que garantir as fáceis, brigar pelas médias e depois você vai trabalhar as difíceis. A TRI, ela vai valorizar
na hora que você, né, tiver a sua nota, você vai perceber que a TRI valorizou aquilo que você sabia. Então, se você está errando questão fácil e está acertando questão difícil, você está com a estratégia errada. Então, um bom, né, ponto de partida é você ir para a prova entendendo que talvez você não consiga fazer a prova inteira. Tá tudo bem. Mas garanta aquelas questões que estão ali para vocês acertarem. Ok? Então, não vai dar tempo de fazer tudo? Talvez dê, mas nessa sequência, fáceis, médias e difíceis. Pode crer. São excelentes dicas aí para a gente poder usar o TRI a nosso favor. Enfim, tá aí para isso. Tá aí para isso. Seres vivos, não vocês, mas a questão, como esse assunto pode ser abordado na prova, gente? Bom, posso ir nessa? Quem vai? Vai lá, Gui. Vai lá, manda ver. Vamos lá. Esse é um assunto que a galera tem um pouco de temor, porque é um conteúdo muito, muito extenso, muito grande. Tem muito detalhezinho, muito nome, e aí o pessoal fica preocupado em decorar, em gravar aqueles nomes todos, sendo que não é esse o tipo de abordagem que a prova do Enem costuma dar quando o assunto cobrado é o tema seres vivos. Então, é importante que o aluno ele fique atento às características que os seres vivos têm, mas sempre relacionando isso com o ambiente onde eles são encontrados. Então, tem dois grupos que são os grupos mais famosos, como os artrópodes, os cordados. É muito importante que o aluno ele conheça as características desses animais, por exemplo, e relacione como que essas características garantiram o sucesso adaptativo daquele grupo no ambiente onde eles foram encontrados. A conquista do ambiente terrestre, por exemplo, é um tema muito comum. Por parte dos anfíbios, por exemplo, isso já foi cobrado em anos anteriores, né? Quando a gente pensa nas plantas, as novidades evolutivas de cada grupo de planta, como que aquilo ali trouxe vantagem para ela no ambiente onde ela vive. Então, é importantíssimo que eles estejam atentos a esses pontos e não ficar olhando para nome, para detalhe, porque se tiver alguma coisa, algum nome, algum detalhe, algum conceito que seja muito específico, necessário para poder resolver a questão, geralmente a própria questão, ela vem trazendo ali no texto base a explicação para aquele conceito. Então, a importância de fazer uma leitura bem atenta da questão. Excelente. Muito bom. Eu sempre gosto de dizer, né, para os alunos focarem nos grupos de transição. E aí você trouxe os artrópodos, que são aqueles que pela primeira vez, né, dentre os invertebrados, conquistam de maneira efetiva os ambientes terrestres. Aí você fala dos anfíbios, que é o primeiro grupo de vertebrados a se estabelecer em terra firme, e ainda com algumas limitações, e aí vem os répteis, esses, né, implacáveis ali numa conquista do ambiente mais seco, com, né, uma queratina que protege contra a perda de água. Aí a gente entra em toda uma questão evolutiva, e muitas vezes a questão traz os seres vivos apenas para cobrar um assunto, né, focal ali, que é evolução. Às vezes, fisiologia humana também vem ali, né, fisiologia animal vem sendo cobrada ali, comparando diferentes grupos. Então, é um assunto que também tem marcado presença aí, né, em todas as provas. Então, você pega aí nos últimos anos questões de botânica, questões de zoologia, que a gente muitas vezes caracteriza assim. Por quê? Porque tem animal e tem planta. Cuidado, porque a galera costuma ter preconceito dessa parte da biologia, porque é uma parte que vem, de fato, com uma densidade de conteúdo muito grande, né? Nós, professores, particularmente esse time aqui, gosta muito de seres vivos, mas quando a gente entra em sala, a gente já entra com essa preocupação. Caramba, é muita coisa para trabalhar, e quando é para trabalhar para o Enem, a gente fica mais confortável, porque a gente entende que tem muita coisa como pano de fundo, mas aqueles pontos cruciais que vão aparecer são pontos relativamente bem previsíveis. Show de bola! E dentro da parte da ecologia, quais tópicos os alunos precisam estar mais ligados? O que aí pode aparecer? Esse aí é um dos assuntos, né, que a gente também aí mais gosta de trabalhar, porque ele vem muito correlacionado com as questões do dia a dia. Então, a gente tem questões que trazem uma abordagem mais conceitual, mais tradicional, que vem falando ali, né, de conceitos básicos da ecologia, como nicho ecológico,
que é o conjunto de atividades que o indivíduo realiza no seu ambiente, questões que vem falando de fluxo de matéria e energia, muitas vezes trazendo bons diagramas, boas ilustrações, para ver se o aluno ele tem uma boa capacidade ali, né, de compreender os fenômenos da natureza, as relações, as interações ecológicas, também as, né, deliciosas relações harmônicas e relações desarmônicas que a gente encontra entre os seres vivos. A gente tem outro assunto muito cotado, que são os ciclos da matéria, né, os ciclos ali biogeoquímicos, que muitas vezes vêm relacionados com as questões ambientais. E aí 2 ciclos em especial costumam se destacar, que é o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio, né, que são ali fundamentais na composição, são elementos químicos fundamentais na composição dos seres vivos, junto com o hidrogênio e o oxigênio, que formam a água, o ciclo da água, um maravilhoso, né, ciclo curto e o ciclo longo da água. E então, é uma disciplina muito vasta e que geralmente traz questões mais tradicionais e questões mais modernas, que trazem ali como pano de fundo as questões, né, de impactos ambientais, para o aluno apresentar propostas, as melhores propostas de intervenções para reverter o problema, para ver se o aluno ele é capaz ali, né, de enfrentar a situação problema, pensando não só na questão ecológica, mas muitas vezes na questão também social, na questão econômica, trazendo ali, né, um equilíbrio entre cada uma das possibilidades para que a gente tenha, né, a ideia de sustentabilidade sendo trabalhada. Então, é com certeza uma das temáticas aí que a gente aposta que vai trazer ali boas questões esse ano também. Querem complementar, rapazes? O que eu esqueci aí que vocês percebem que dentro da ecologia é matador também e a gente pode dar uma focada? Você não esqueceu nada, meu querido Ricardo. Só aí complementando. Historicamente, você já citou 2 pontos nevrálgicos aí, na ecologia: cerrado e ciclo do nitrogênio. Historicamente, nessa última década, esses 2 temas são abordados na prova de geografia e ou na prova de biologia. E na prova de geografia não apareceu nada. Então, há uma chance, uma probabilidade bem grande de cerrado e ciclo do nitrogênio nos visitarem nesse domingo próximo também, porque são assuntos que não adianta, né, Ricardinho, né, Gui? Não são esquecidos pelo Enem, tá? E, obviamente, como não apareceu só um cisquinho, Alexandre, de impactos ambientais domingo passado. Sempre, né? E tal. E um ponto, Ricardo e Gui, que também é sempre lembrado na ecologia, que está na moda agora, né? Dentro da gente, nós seres humanos verdinhos, porque somos, né? Os corredores ecológicos, né? É um assunto que está vindo bastante também para se criar, Alexandre, os corredores ecológicos, Alexandre. É literalmente você unir fragmentos, porque os biomas vão ficando muito fragmentados. E eu quero, com isso, aumentar o contato entre populações isoladas. Com isso, eu vou aumentando o fluxo gênico, aumento o patrimônio genético dessas populações, e com isso, essas populações se tornam cada vez mais resistentes a qualquer mudança naquele ambiente ali, né? Agora, uma coisa que há de se considerar e é extremamente musical. Olha a onda, olha a onda, olha a onda, olha a onda. Ondulatória é tema recorrente do Enem. Conta pra gente, Carol, de que maneira esse assunto pode ser contextualizado no atual momento? Então, Alexandre, a gente, nos últimos 10 anos, tem uma recorrência desse assunto. A gente teve uma exceção, que foi a prova do ano passado, não teve nenhuma questão de ondulatória, mas isso não significa que esse ano a gente não deva ter uma questão. Hoje está em alta a transmissão do sinal em 5G. Então, assim, a gente tem muitas notícias do que vai vir agora na tecnologia, envolvendo toda a transmissão por sinal de 5G, e só para quem está um pouquinho aí por fora desse contexto,
O 5G é um sinal de quinta geração, é uma onda eletromagnética que transmite o sinal de comunicação. Então, o aluno tem que ficar atento às características de uma onda eletromagnética. E mais do que isso, tem um ponto que a gente noticia que a velocidade do 5G é muito maior do que o sinal de internet que a gente usa hoje, o 4G, o 3G, né? Que é a terceira geração e a quarta geração de sinal. Quando noticia a velocidade que vai propagar informações através desse sinal, é uma velocidade de dados. Então, se fala em unidades de gigabytes, sendo possível a cada segundo. Toma cuidado para o aluno não confundir com a velocidade dada em metros por segundo, que é um cálculo que a gente usa, que o aluno vai lembrar, V igual a lambda vezes F. Lambda é o comprimento de onda, F é a frequência. Então, não confundir a velocidade que a gente calcula lá, em metros por segundo, com velocidade de dados na hora que ele noticia que o 5G vai ser mais veloz. Quando eu falo que o 5G vai ser mais veloz, é por conta da frequência da onda que ele vai transmitir. Ele vai transmitir em uma frequência alta. E aí entra um outro ponto que aí envolve também o contexto da biologia e tal. Fala que o 5G vai gerar uma possível problema de câncer. E aí, quando eu falo do 5G, a gente está pensando em possíveis tumores e câncer gerados quando eu tenho radiações de alto poder de penetração. Isso acontece, por exemplo, quando você tem um raio-x, raios gama, ultravioleta, são radiações que envolvem um alto poder de penetração. E aí, se o aluno lembrar, esse alto poder de penetração está relacionado à frequência alta. Frequência alta significa pequeno comprimento de onda. E o comprimento de onda, quando ele é muito pequeno, ele faz essa ideia de aumentar o poder de penetração da radiação. Beleza? Só lembrando, o 5G, ele não vai ter poder de penetração de atravessar a pele. Isso é certeza absoluta que ele não atravessa a pele. Quando a gente fala que é alta frequência, não é alta o suficiente para isso acontecer, tá? E lembrar também que essa frequência pode ser relacionada a essa movimentação de transportar dados. Então, eu vou ter uma comunicação muito mais rápida. Uma outra coisa que ele pode cobrar envolvendo esse assunto, o Enem ele gosta muito de trabalhar com a interpretação dos fenômenos ondulatórios. Então, todos os fenômenos ondulatórios que a gente estuda, interferência, difração, reflexão, refração, e aí polarização. E quando eu falo no contexto desse sinal do 5G, a gente tem um desafio. Um dos desafios é você não deixar que as ondas sofram interferência e que tenha algo destrutivo. O aluno vai lembrar que interferência é o encontro de ondas num determinado espaço, e esse cruzamento de ondas pode ser feito de forma construtiva ou destrutiva. E o que pode acontecer é que o 5G, quando ele é emitido na mesma frequência de outro sinal que já é usado, pode haver essa interferência. Então, é isso que a gente tem que buscar para que não aconteça. Boa! Deixa eu só complementar rapidinho, Alexandre, que eu gosto de falar. Vamos lá. Meu Deus, que professor que não gosta de falar. Porque isso é um tema que pode muito ser cobrado no domingo. E aí, só para lembrar, a gente tem um desafio do 5G que por ele ter um comprimento de onda pequeno, comparado às outras ondas que transmitem o sinal de internet, quando você tem comprimento pequeno, a onda sofre menos difração. E aí, o que é a difração? Difração é quando uma onda é capaz de contornar um obstáculo.
por meio de uma abertura. Então, é bem simples. É assim, Alexandre, a porta da sua casa está aberta ou a janela está entreaberta, tem uma fresta. Se essa onda ela tiver um comprimento muito grande, como é a onda de um rádio, ela atravessa e contorna por meio da abertura da sua janela. Então, é muito mais difícil você perder o sinal de rádio dentro da tua casa. Mas é fácil você ter um cantinho da sua casa que o seu celular não pega. Onde eu tô. Porque às vezes a internet não chega, porque o roteador não consegue propagar o sinal para toda a sua casa. Então, o 5G, ele tem esse problema, porque ele vai ter um comprimento menor e aí você vai precisar de mais torres de transmissão desse sinal. Boa dica. E boa antecipação para nós do futuro que virá, para o final de ano. O 5G está chegando aí. Vamos de química? Vamos lá. Vamos de química. Quais os tópicos mais importantes dentro da química orgânica que podem ser cobrados do aluno na hora da prova? Batida, empate. Oi. Tenho certeza que os meninos sabem. Sabem, não sabem? A de cor é salteado. Pois é. Reconhecer função é um. O Alexandre já está sabendo isso também, né, Alexandre? Tô. Vi, gente, ó, já está aprendendo já. Reconhecer função. Isomeria geométrica, né, Paty? Sempre que aparecer fórmulas estruturais lá. Isomeria plana não é o foco, não é. E reação orgânica, que é um bicho de 7 cabeças, tomar muito cuidado ali e não estressar com reação orgânica. Porque se tem uma coisa que o Enem faz, é me ensinar. Ele dá um exemplo. Né? A prova é linda. Então, ele me ensina. Historicamente falando, e eu gosto muito disso, porque eu me baseio no que tem. A gente ainda não tem bola de cristal, né, Kate? A gente não tem, então a gente vai usando o nosso passado. A gente olha para o passado para prever o futuro. Ó, tô parecendo minha amiga Pri, viu? Agora, deixa eu uma coisa que ela falou que é muito importante. E até falando muito do que o Ricardinho trouxe, da ideia da estratégia de prova, do aluno conseguir identificar questões fáceis, médias e difíceis, mas principalmente focar nas questões fáceis. Quando a gente fala de química orgânica, historicamente, as questões de reconhecimento de grupo funcional são questões relativamente simples. São as questões fáceis. Assim, fórmulas condensadas, né, Paty? Deixar bem claro para os meninos que quando aparece fórmula condensada. Você vai lá e abre a estrutura, só colocar lá as ligações e descobrir. Principalmente éter, que às vezes aparece ali meio escondidinho, ou até mesmo o ácido carboxílico. Então, os meninos, eles precisam ficar atentos que essas questões são aquelas questões que eles falam, opa, peraí, deixa eu dar uma olhada, porque o grupo funcional, ele vai gritar para ele. Se for uma fórmula de traços, poxa, presta atenção para não confundir álcool com fenol, são aquelas bem clássicas que o aluno não pode se dar o luxo de errar. E quando a Keila falou de reações orgânicas, parece que nasce um monte de cabelo branco nos meninos quando a gente começa a explicar essa matéria. Mas ele precisa realmente deixar a questão ajudá-lo. Porque, historicamente, como a Keila disse, ou vai vir um exemplo, obviamente mais simples, mas o exemplo está ali, você só vai replicar. Ou ele vai descrever os produtos, ele descreve a reação para você, ele chega a te falar os produtos, sabe? Quando tem uma ozonólise, igual teve uma questão em 2017, que ele colocou exatamente a descrição da reação no enunciado. E não é, de fato, o assunto que o aluno tem que sofrer. Ele tem que olhar para o que a prova traz de mais numericamente relevante para ele. E ele não vai ficar sofrendo por causa de reações orgânicas, né, Keila? Isso. E, assim, guardar que o Enem, ele está mais preocupado em avaliar mesmo ali no íntimo, se o aluno tem a capacidade de interpretar e de aprender naquele momento, porque isso é uma das habilidades cobradas, do que realmente se o menino decorou. A gente pega exemplos aí, uma descarboxilação oxidativa num processo
Assim, você não aprendeu, você não vai aprender, ninguém vai saber. Meu concorrente também não sabe. Então, é aquele momento da gente baixar a bola e resolver. Lembra, eu estou passando pela prova. Então, quando eu estou passando pela prova, eu olho as alternativas. Se eu olho as alternativas e vejo ali álcool, aldeído, ácido, isso é uma questão de reconhecer função. Se eu vejo lá em cima uma fórmula estrutural toda meio confusa, vai vir ali uma reação. A única que eu lembro, Paty, a única que eu me lembro aí realmente de não ter um exemplo é reação de esterificação na prova. Tem aquelas reações que são batidíssimas, né? E que tem uma importância prática. Quando a gente fala de reação de esterificação, transesterificação e hidrólise de éster, que aí a gente fala de saponificação. São 3 reações que são reações que têm uma importância biológica, quando você fala, não necessariamente biológica, mas ela tem uma aplicação prática, quando você fala da transesterificação, com obtenção do biodiesel. Mas caiu, deu o exemplo, deu a reação. É algo muito batido. Então, assim, são reações muito importantes. Como a Keila falou da reação ácido-base, que a gente sabe que cai quase todos os anos, e antes dos meninos lembrarem o nome deles, eu acho que eles sabem que ácido mais base vai dar sal e água. Isso eu acho que já é conhecimento popular. Quando a gente olha para reações orgânicas, os meninos eles precisam entender que não adianta ele achar que ele vai decorar 30, 40 reações, porque vai cair na prova uma reação com um nome que ele nunca ouviu. Porque você tem nomes específicos para reações que são nomes de quem promoveu a síntese ou do cientista que inventou aquela proposta, mas que a maneira como ela acontece, com certeza absoluta, ele viu. Ela vai estar ali dentro ou do modelo, do exemplo, ou vai estar dentro de uma substituição, de todas aquelas estratégias que eles viram. Então, eles não precisam ficar sofrendo por causa disso e, de fato, deixar a prova conversar com eles, reconhecer uma função, deixar que as coisas fluam de uma maneira mais simples, sem toda essa sofrência, como a gente costuma dizer para eles. É difícil, porque existe uma ansiedade, existe um nervosismo, mas eles precisam confiar e acreditar em tudo que eles sabem, e usar a lógica. E essa ansiedade, nervosismo é algo que passa de pai para filho, de família às vezes, ou seja, tem sempre uma questão de genética envolvida, né? E já que nós estamos falando de genética, como que a genética e a biotecnologia têm sido cobrados no Enem? Bom, vamos lá então. Vamos lá! A genética, eu destacaria dentro dela 2 subtemas que são muito importantes, que é a parte de genética molecular. Então, se a gente pensar em estrutura de DNA, né, o famoso modelo da dupla hélice, a questão dos nucleotídeos, como que acontece o pareamento entre as bases, as ligações de hidrogênio que unem ali os 2 filamentos da molécula, isso já caiu em anos anteriores, só que quando caiu questão desse tipo, o próprio texto veio falando quantas ligações tinham entre a adenina e a timina, a guanina e a citosina. Então, é legal que o aluno conheça a estrutura do DNA, e não só entenda, né, a diferença entre esses 2 ácidos nucleicos, como também fale um pouquinho sobre expressão gênica, né, saiba bem sobre expressão gênica, aquela parte de transcrição, tradução, como é que uma célula ela desenvolve e apresenta uma determinada função, e aí quando a gente fala desse assunto, a gente pode pensar em célula-tronco, por exemplo, uma célula que ainda não tem uma função definida, ela é uma célula indiferenciada, mas aquela célula ali, ela pode ir se transformando, entre aspas, em outras células, né? A partir dessa ativação gênica, dessa produção de proteínas. Então, a genética molecular é uma areazinha que eu destacaria ali dentro. E aí, a biotecnologia, eu deixo para os meus amigos aí poderem falar que é uma área também muito importante ali dentro da prova de biologia nas ciências da natureza do Enem. Pode falar, Ricardinho. Vai nessa. Uma ponte. Só fazer uma ponte do que o Guilherme, querido, acabou de falar, e uma brincadeira que a Carol Rezende acabou de fazer sobre o 5G. Né? Cada área dessa tem os seus dramas, né, Carol? Assim como você falou do 5G, né? Agora a gente, na biologia, tem que ficar convencendo boa parte da população
que vacina de RNA não altera o seu patrimônio genético, não é? Enfim, eu acho que, Alexandre... Acredite, Alexandre, nós estamos no século XXI. Acredite, estamos no século XXI, não é? Não há a menor possibilidade. Claro que na nossa prova de domingo, né, Carol, assim como... Estou fazendo um monte de link que você foi falando, vou articular com a sua fala. Claro que não vai domingo cair AstraZeneca, Oxford, Coronavac, Sinovac, mas eu estava conversando ao longo dessa semana, no privado, com o Gui e com o Ricardinho, essa história de SARS-CoV-2, de Covid, isso começa lá em novembro de 2019. Então, biotecnologia, que já é uma área que vem ascendente, né, recentemente no Enem, ganha força, não é? Ali no final de 2019 e no início de 2020. Então, eu vejo sim uma real possibilidade, né, galera, de aparecer sim a discussão de vacina e soro e uma vacina tradicional em que a gente usa o antígeno, né, o vírus atenuado, enfraquecido, ou o vírus inativado, ou agora essa vacina gênica, que eu posso usar o RNA do vírus, ou, quiçá, até mesmo o DNA desse vírus, não é? A vacina para tuberculose, né, Gui, que a gente já emprega a molécula de DNA, a vacina para hepatite B, para HPV, né? Então eu acho sim que pode aparecer sim, tem uma grande chance essa parte de biotecnologia que vem ganhando força e essa parte de imunidade, de vacinação aí aparecer sim para esse domingo, né? Com você, ele, sintético. Complementando, então, os meus amigos, né? Além da parte de biotecnologia, dentro da genética, a gente tem a genética clássica. Então, os principais modelos de herança ainda aparecem questões, né, que trazem as genealogias, aqueles heredogramas, né, com as famílias mostrando algum tipo de doença para a gente identificar qual é o modelo envolvido, ou até mesmo para a gente fazer algum cálculo, né, probabilístico. Então, é aquela genética tradicional, que muitas vezes vem numa boa questão, contextualizada, moderninha, mas cobrando o que é essencial. E dentro da própria biotecnologia, que eu também acho que ganha, né, cada vez mais espaço, a gente lembrar das principais técnicas de biotecnologia, dar uma relembrada, né, em clonagem, as utilidades, os tipos de clonagem reprodutiva, clonagem terapêutica, né, transgenia, outro assunto muito importante, inclusive que pode vir relacionado com a produção de vacinas. Então, a gente tem organismos transgênicos produtores de vacina, a gente tem os exames de DNA, então outro assunto bem legal que às vezes vem atrelado a uma questão de genética clássica, em que a partir ali, né, da eletroforese, a partir ali do exame de DNA, o PCR, a gente pode ter que fazer algum cálculozinho, então é assunto bem bacana de você recapitular, agora com aquele detalhe que a gente tem batido e a gente sempre vai bater, porque é a estratégia que vai te levar a acertar o maior número de questões. Então é procurar identificar o que a questão está querendo e não ficar ali conspirando, porque veio uma questão complexa falando, né, de DNA, mostrando ali, muitas vezes, ao invés de falar que é um gene A, eles dão uma sigla enorme para denominar o gene. E aí o aluno acha que já não sabe resolver a questão. Então, recapitulem, genética clássica e biotecnologia, mas sem ir muito fundo. Ô, Ricardinho, só mais um complemento, Alexandre, me Manda, permite. Ao longo do ano de 2020, eu tive o privilégio de várias vezes entrar na aula após Keila. É coisa maravilhosa, os alquimistas estão chegando os alquimistas. E eu tive muita essa experiência, é sério, né, Keila? Eu me peguei por diversas vezes ao longo de 2020, ao longo da minha aula, falando assim, ó, o que a Keila acabou de falar aí agora, olha só, pega um gancho aí, Keila. Acho que foi o nome que eu mais usei em 2020.
Porque, Ricardinho, é essa ponte aí. Não podemos esquecer da biotecnologia clássica, aquela de 5, 8 mil anos atrás, que é a fermentação lática e fermentação alcoólica, né? Domingo, né, Keila, Patrícia, né, gente? A gente fica naquela assim, nós vamos gabaritar essa questão. É de biologia, é de química. Não, dá vontade de eu sair correndo. Sacou? Dá uma briga boa, né? Dá uma briga boa. Se eu estivesse no Meninos, estúdio... vocês nem imaginam. Cultural, se eu estivesse no estúdio do Zine Cultural, quando a pessoa fala isso, eu corro lá para a mesa de lanchinho, que o ano passado foi um espetáculo, mas esse ano não tem nem para onde correr. Então, quando alguém fala isso, porque fermentação lática e alcoólica é outro assunto da biotecnologia que é muito lembrado, é o que a Keila falou. Vai vir roupinha de praia ou festa de 15 anos, vai depender da roupagem da questão, mas que sempre cai alguma coisa, sem dúvida. Muito bom, muito bom. Vamos agora voltar para a química mais um pouco? Vamos lá. Manda aí. Se a gente então segura aí, olha na tela. Matrizes energéticas. É um tema sempre muito importante na prova de ciências da natureza. E como é que esse assunto pode ser cobrado? E se também dá para correlacionar aí com biologia e com física, conforme a gente estava comentando. Agora vai dar briga para falar. Agora vai dar briga para falar, que tem os 6 aí, tudo doido para falar. Espera um pouquinho, espera aí, ó. Manda... Ele até saiu, vai lá. Já que eu comecei, deixa eu continuar e passar a bola para todo mundo. É muito interessante quando a gente fala desse tema de matrizes energéticas, que é algo que normalmente também dá para fazer um link, até mesmo com alguns conceitos dentro da geografia. O aluno ele precisa ficar muito atento às formas diferentes de energia, as principais matérias-primas que são utilizadas para as diferentes formas de energia, e isso vem, assim, entremeado realmente na química, na biologia e na física. Na química, quando a gente fala de termoquímica, que é a parte envolvendo calor de reação, o cálculo ou a comparação de diferentes combustíveis, e tem uma questão que o aluno tem que estar muito atento quando a gente fala de matrizes energéticas, que é a questão comparativa que você tem para combustíveis fósseis e combustíveis de origem vegetal, toda a questão envolvendo balanço de carbono, quando a gente fala de ser um combustível mais ecologicamente correto, em questão associada à emissão de gases causadores de efeito estufa. Então, assim, tem muita coisa para o aluno ficar atento em relação a esse tema, só que muito associado àquilo que ele está acostumado, aquilo que ele lê, o conhecimento que ele adquiriu, por exemplo, para fazer uma boa redação envolvendo matrizes energéticas, tudo aquilo que ele traz como bagagem, com certeza absoluta, vai ajudá-lo muito nesse assunto, fazendo um link aí com ciências da natureza, física, biologia, química, que é difícil também. É um assunto que briga ali as 3 áreas para conseguir saber quem que vai gabaritar a questão, que aí é tudo misturado, a gente acaba resolvendo tudo junto. Chama o povo de volta aí. Não sei se volta. Voltou? Vocês estão me ouvindo? Sim, tá. E aí, só para completar um pouquinho, né, o que a Paty falou, desculpa. É muito importante na prova de química, quando a gente pega um exercício de cálculo estequiométrico, a gente lembrar que ele vai trazer toda uma problemática, né, de fontes energéticas. E aí tem uma sacadinha na prova de química que é sempre ele me dá o carbono e pede o gás carbônico, ou ele faz o processo inverso. E na hora de fazer a continha ali, se eu não faço essa conversão, eu escorrego e aí eu marco um distrator, porque eu não voltei no comando e aí eu perco ali uma questão que estava mole para gente. É só lembrar que existe sempre o padrão, né? E aí a gente então não balanceou a equação direito, né, Keila? Lembrando muito da equação, principalmente em questões de termoquímica, quando a gente fala de combustão. Confere. Tem que ficar muito atento a isso. Conferir balanceamento é sempre muito importante. Legal. Dentro da biologia, complementando também essa parte de matrizes energéticas, né, bem importante, dar uma olhada em energia renovável e fontes, né, de energia
renovável, de energia não renovável. Então, dá uma olhadinha isso correlacionado a ciclo do carbono. Então, isso é assunto que tem aparecido demais e costuma ser aquele assunto em que a gente não sabe bem se a questão é da biologia, da química ou da física, não importa. É pegar para fazer. Geralmente é uma boa questão, geralmente é uma ótima questão. E aí, aproveitando, né, a gente acabou não falando de algo que é bacana dentro da biologia, que é dar uma olhadinha em aterro sanitário, aterro controlado e lixões, porque tem uma das fontes energéticas bacanas, né, que a gente consegue perceber, que são os aterros sanitários, né, que produzem ali, né, nos biodigestores, a gente tem a produção de gás natural, a gente tem, né, a canalização de metano, que é aí um dos gases estufas que causam, né, o aquecimento global. Então, assunto quentíssimo nas questões de biologia também. Só complementando. Manda brasa, Keila. É muito comum acontecer, e por isso o Siba falou das nossas bate-bola ali, né? De toda vez da gente ficar ali tentando um com o outro, porque às vezes, assim, não tem que ter a preocupação de, meu Deus, essa letra A está falando um negócio que eu estudei na biologia, essa letra B está falando um negócio que eu estudei na química. Não tem isso na prova. Então, às vezes, o seu conhecimento lá da biologia vai te ajudar na letra A, o seu conhecimento da química vai te ajudar na letra B, talvez porque você não lembrou de algum conceito que você aprendeu lá na biologia. Então, assim, agora é tudo junto e misturado, que é o que a gente, né, vem tentando fazer aí o tempo inteiro, juntar todos os conhecimentos para vocês realmente se saírem da melhor maneira possível. Né, Siba? Com certeza. Bota todo mundo junto, que é ciências da natureza. Ainda de matrizes energéticas, existe uma expressão física, que a literatura em biologia, geral usa muito, que é matriz limpa. Particularmente, eu não gosto. Não existe nenhuma matriz energética limpa. Não existe, não é? O Ricardinho citou aí agora gases de efeito estufa. Uma barragem de usina hidrelétrica produz uma quantidade de gás carbônico absurda. Eu venho agora, Alexandre, que imagina, tem um futuro muito profícuo, muito promissor, que é eólica e solar. Mas eu vou precisar de criar algum impacto. Então, relacionar matriz energética com impacto ambiental, desculpa a minha teimosia, eu acho interessante também, né? Com certeza. Sempre vai gerar algum tipo de impacto. Outra coisa, Alexandre, já entrando aqui na física, está muito alta a questão de falar em eficiência em qualquer coisa que a gente vai construir hoje, seja uma vacina, travou para mim, seja um processo qualquer. Muito aqui, para mim também. Foi? Está travando. Travou. E aí, a gente tem que lembrar da termodinâmica, que alia muita coisa aí das transformações de energia. Lembrar da segunda lei da termodinâmica. Não existe uma máquina com 100% de eficiência. Isso é muito importante. Então, hoje, se você busca 100%, você não aprendeu a segunda lei da termodinâmica. Não existe nada que for desenvolvido 100%. O que a gente busca é a maior eficiência, a máxima eficiência, mas chegar em 100% é fisicamente impossível, beleza? Por causa disso, Carol, é que na hora que o menino encontrar um exercício de estequiometria, pode procurar lá, porque vai vir escrito rendimento 90%, exatamente, rendimento 20%. Não esqueçam desse detalhe, senão a gente para no meio do caminho, e aí o distrator me pega. E sempre vai ter aquela opção, a respostinha ali, quando eles consideram rendimento. Ele ficar muito atento a esses casos específicos de estequiometria, para não perder ali questão, não vou dizer que é fácil, mas por um detalhe, não pode perder o detalhe. Show de bola. Agora vem cá, Carol. Oi. Me conta uma coisa. Na temida eletrodinâmica, tem alguma dica para poder melhorar o desempenho, para mandar bem na questão? O que você me diz a respeito?
Então, e aí já vou aproveitar a fala da Keila, que citou muito bem a parte de administrar a prova, de fazer uma leitura das questões, do Ricardinho também, que falou muito da parte de estratégia. A gente tem, todos os últimos anos, uma questão de eletrodinâmica, pelo menos. Aham. Então, eu tenho edições em que veio uma questão fácil, eu tenho questões médias e eu tenho questões muito difíceis de eletrodinâmica. E o aluno, conhecendo a prova, ele vai saber traçar a melhor estratégia. Então, eu não vou me preocupar, como eu disse lá no início, em resolver questões de circuitos elétricos agora. Eu tenho que saber olhar na hora da questão e ter a sensibilidade de falar, essa daqui vai ser fácil e eu preciso fazer ela agora, ou ela é um circuito muito complexo e eu vou deixar para depois, porque ela vai ser uma questão difícil e o TRI vai fazer essa análise para ter uma nota, vamos dizer, mais justa, né? E na física, Carol, deve acontecer a mesma coisa da química. Exato. O menino olhando, ele sabe se aparecer uma tabela de oxirredução, se aparecer um ΔH, e aí a escolha do aluno, a escolha sua, se você vai fazer nesse momento ou depois. Eu fico repetindo isso o tempo inteiro, porque a estratégia é muito, muito importante. E, igual, Keila, às vezes eu falo para o aluno assim, ó, não tem como a gente, como professor, adivinhar o circuito, é impossível. Tudo que está ao meu redor tem um circuito elétrico. Como que eu vou adivinhar o circuito que ele vai colocar? Não tem como. Tem infinitas possibilidades lá. Então, assim, a gente não vai adivinhar o circuito. A gente vai dar as ferramentas para o aluno, né, analisar, saber o conceito de cada grandeza. A gente falou isso desde o início dessa live. A gente falou, saber conceito é importante. Saber o que é a corrente elétrica, o que é a tensão elétrica. São fatores que fazem total diferença na hora de analisar. E se chegar na hora, tem aquela questão com um circuito muito extenso, vai ser demorada, vai ser uma questão difícil. O aluno precisa ter essa dinâmica de saber que vai demorar e que vai ser essa classificação que o TRI vai te ajudar nesse caso. Na química, eu falo assim, eu não sei na física, mas na química a gente tem a situação de, às vezes, uma questão é longa, ela me gasta tempo, mas ela é uma questão fácil. Então, eu paro e decido ali naquele momento. A gente não tem falta de tempo, né? A gente tem sobra de questões na prova, então a gente tem que escolher o que a gente vai fazer. Eu tenho excesso de questões, então eu vou escolher as que eu sei fazer. E aí, não sei se acontece isso na física. Na biologia, eu acredito que até menos, não sei, estou dando pitaco aí. Mas na química, às vezes, tem uma questão muito longa que nem é química, é uma questão de um monte de regra de 3. Às vezes é uma matemática. E aí eu gasto ali 3, 4 minutos, mas eu acerto a questão. E aí vale a pena gastar esses 3, 4, 5 minutos na questão. E eu tenho igual, o ano passado veio uma questão que não era tradição, era uma questão de condução térmica, caiu uma fórmula que não era habitual para a prova. A questão é difícil. A questão, ela demorava mais de 20 minutos para a gente conseguir montar a matemática dela. Só que o aluno não tem que chegar na hora da prova, olhar aquela questão e falar, eu tenho que fazer ela, tenho que fazer ela. Não, ela vai ser muito difícil. Então, tenha essa consciência. E se acontecer esse ano, como já foi o ano passado, você ter a consciência de que aquela questão, ela não vai ser classificada para ferrar sua nota lá e sendo uma classificação de questão fácil. Muito bem, muito bem. Então, agora vamos dar aquele giro bacana, maroto, passando aí da física para a biologia. E já que o assunto é biologia, vamos para a parasitologia. Tem que falar devagar para não comer as palavras. Parasitologia. Parasitologia. Quais doenças são importantes que o aluno conheça e de que forma podem ser abordadas? Posso só começar? Depois os meus queridos colegas simbióticos complementam? Manda ver.
Ô, Carol, a internet 5G ainda não chegou aqui no... Eu fui abduzido por alguns instantes, aí eu perdi a explicação de vocês, foi uma pena. Nem escorreu uma gotinha de suor aqui, ó. O Alexandre já me salvou. Bom, a questão de parasitologia é um assunto também muito abordado, sempre recorrente, né, nas provas do Enem. Alexandre, galera, hoje é dia 21 de janeiro de 2021. Alexandre, nós estamos com mais de 3.000 casos de dengue só em Minas Gerais. Porque não tem espaço para mídia, né? Salvo essa semana começa todo o processo de campanha de vacinação. Então, a dengue, mais uma vez, né? Para dias de passagem, nessas 3 últimas décadas, a dengue é relegada a segundo plano, não é? Já são mais de 3.000 casos. E a cidade mineira com maior incidência de casos é de uma aluna que está aqui participando da nossa live. Eu não posso falar o nome da aluna, mas da cidade eu posso. Cataguases, o marco mineiro do modernismo. Então, a dengue é sempre muito lembrada, tá bem? Nas chamadas doenças infecto-contagiosas, as doenças negligenciadas, né? Doenças de país pobre, né? Eu estava conversando essa semana com meus queridos fotossintéticos amigos, né? Que, Ricardinho, a malária encabeça essa lista de doenças negligenciadas, não é? Alexandre, nós estamos chegando a uma marca triste no mundo, com quase 2 milhões, né, de pessoas que morreram com a Covid. Em 2004, só o HIV e malária bateram essas marcas, né? HIV em 2004, 1.300.000 pessoas, e malária quase 900.000 pessoas, né? Então, malária, esquistossomose, aquela da barriga d'água, do caramujo, não é? A dengue, essas doenças infecto-contagiosas são sempre muito, muito lembradas, não é? Tá bem? Um problema sério que o Brasil tem, que é uma questão, uma recorrência de países da América Latina, é o saneamento básico. O Ricardinho comentou agora há pouco, né? Derivou do lixo. Biólogo não pode falar lixo, né? A gente tem que falar resíduo. Não é a questão do destino do resíduo sólido para a produção do metano. Nesse contexto aqui agora, o Brasil trata o binômio água e esgoto como se a gente ainda estivesse no século XVIII. São obras que ficam enterradas, estão debaixo do asfalto, então são obras que não dão voto, né? Assim que fala, Alexandre, que você não tem como inaugurar, né? No coreto, botar uma bandinha de música, você não tem como inaugurar a obra. Então, binômio água e esgoto é muito desprezado em países da América Latina. Só para vocês terem uma ideia, né? 70% das internações infantis no Brasil, 70% é o vetor a água contaminada, principalmente cólera e rotavírus. Então, se a gente cuidasse um pouquinho mais desse binômio, pouca coisa mais, um pouquinho mais de investimento, a gente não teria tanto problema assim com mortalidade infantil, por exemplo. Não é mesmo? Um dado para complementar, 1/3 quase do esgoto no Brasil não é tratado. 1/3 do esgoto do Brasil não é tratado. E aí o descaso, né, quando a gente vai para a periferia, para a zona rural, a situação se agrava. E o que é pior, muitas vezes a gente não tem as estatísticas registrando, de fato, qual é a realidade. Né? Você citou a dengue, e a gente tem várias outras, assim. A gente pega a tuberculose, né? Em 2019, foram quase 1,5 milhão de pessoas no planeta que morreram de tuberculose. A expectativa, segundo a OMS, para o ano passado era de 1,8, sendo que 1,8 milhões de pessoas morrendo de tuberculose. Então, a gente não tem, e sabendo que não temos as estatísticas finas. Então, e nos países pobres, né, as doenças tropicais, elas se destacam. Então, esquistossomose, em Minas Gerais, dos mais de 850, a esquistossomose é problema de saúde pública em mais de 550 cidades. Então, um assunto mega importante, essa parte de parasitologia,
E o aluno não deve se preocupar em decorar os detalhes dos ciclos biológicos, é ter ali, né, uma boa noção de quais são as principais doenças e ter atenção à forma de transmissão e às profilaxias, as formas de prevenção, tratamento e quando houver a cura. Né? Então, assunto de bastante importância também. Desculpa, Gui, eu te cortei, você ia complementar? Não, era exatamente isso. Eu ia reforçar, né, a questão do aluno estar ligado a essas questões ambientais e a essas doenças todas. Tem algumas outras aí, né, que a gente poderia citar, as caridíase, relacionada aí com a lombriga, causada pela lombriga, né? Então, está relacionado diretamente com água, com alimento contaminados, ingestão de ovos. Então, essas doenças que, infelizmente, né, são mais próximas da gente, que são encontradas aqui no nosso país com uma frequência maior, a gente precisa estar bem atento a elas, porque pode aparecer na prova sem dúvida. E é isso aí, dá para ligar com a imunização, com aquelas questões de defesa do organismo, tudo que a gente já conversou antes, e que é legal que os alunos consigam fazer esse link aí. Boa, boa. E agora eu queria propor um desafio para vocês. Nós já estamos aí na nossa transmissão com quase 90 minutos de transmissão, e eu ainda tenho alguns assuntos importantes a tratar. Então, vamos fazer um bate-bola, jogo rápido? Vocês topam? Vou fazer um tiroteio aqui de perguntas e eu quero um tiroteio de volta de resposta. Vamos começando pela química. Como conteúdos relacionados à tecnologia, transformações químicas e energia podem ser cobrados na prova? Acho que um pouco de tudo que foi falado aqui em relação às transformações, os processos de transformação, fenômenos físicos e químicos. O aluno precisa de ter essa noção do conceito bem básico de química, a parte toda de a conversão, né, como diferentes formas de energia, como a Carol já disse. Eu acho que a gente conseguiu bater muito nessa tecla em relação à energia, fenômenos físicos, conversão de energia, transformação. Eu acho que o aluno ele já conseguiu pegar um pouco disso também. Sensacional. Vamos lá, então. Para física, Carol, segura essa aí, ó. Qual assunto poderia ser abordado na prova que não está na lista dos mais cobrados? Bate bola. Então, Alexandre, a prova do Enem traz muito a termologia. Uma sugestão é o aluno revisar a dilatação térmica. É um assunto que nos últimos anos não tem sido cobrado, mas que ele pode retornar agora. Beleza? Dilatação é a dica aí do assunto que a gente pode... Muito bom. Dilatação é a dica da Carol aí na questão de física. Vamos voltar agora para citologia. Tem algum tema que se destaca e que mereça uma atenção especial? Vou lá. Existe sim. A gente tem percebido ano a ano que a parte de organelas celulares tem aparecido bastante. Então, as principais funções das principais organelas. Isso é assunto quentíssimo. Muito bom, muito bom. Voltando para a química, Patrícia, essa é a nossa velha conhecida. A estequiometria sempre deixa a galera apreensiva. Eu quero saber de que maneira ela é cobrada na prova e quais os detalhes importantes para o aluno ficar atento. Keila, quer mandar essa aí? Vamos lá. Meninos, a historinha da roupa ou o exercício de estequiometria vem peladinho, dê um, calcula o outro, massa e acabou, ou ele enfeita tudo, e aí vem tudo junto. Vem rendimento, vem reação consecutiva, vem pureza, vem tudo no mesmo exercício. Então, a gente tira a pureza antes, soma as reações e no finalzinho aplica o rendimento. Não esqueçam disso. Se eu esquecer uma dessas etapas, vai ter uma alternativa lá para eu poder marcar, e aí é o distrator que vai me levar. Tá bom? Já que você falou aí em distrator, a prova de química tem as famosas pegadinhas? Mais ou menos. Mais para mais ou mais para menos? Se a gente chamar o distrator de pegadinha, tem. Mas eu tenho certeza que toda vez que a gente chegar no resultado, porque a prova de química ela vem ali metade, não posso falar metade, né? Mas aparecem
questões com cálculos e questões teóricas, toda vez que eu achar um resultado, eu achei o resultado, eu coloco a unidade, porque 10 não é nada, 10 o quê? Eu preciso saber o que significa isso, eu preciso conversar com a prova, e eu volto no comando. É a prova que manda. Eu não brigo com o enunciado, eu obedeço e acho a resposta. Tá bom? É verdade que essa prova do Enem ensina? Ixi, eu acho que ensina muito. Ensina muito. E eu acho muito legal dessa prova do Enem, que às vezes um conceito que está vindo descrito, às vezes numa questão de biologia, é algo que às vezes você consegue até aplicar. Usei biologia como um exemplo, mas a gente costuma dizer que a prova do Enem é uma prova bonita. A prova de ciências da natureza é uma prova bonita. Você aprende muito, aprende muito. E às vezes, rapidinho, Alexandre, porque às vezes aparecem umas coisas na prova que a gente não está acostumado, e eu não tenho que estar acostumado porque não é matéria até o meu ano vigente. Então, às vezes, ele pede para eu calcular DBO, coeficiente de partição, uma separação cromatográfica, coisas desse tipo, ele vai me ensinar e depois ele vai me cobrar. Ele quer saber se eu sei copiar. É isso. Então, não apavora se aparecer alguma coisa que você não sabe, algum conceito. Ele vai te ensinar. A gente já até falou um pouco disso, mas eu acho importante a gente voltar um pouco no assunto. Cadê o Sibelius? Acho que o Sibelius deu uma caidinha. Caiu. Então, espero que não tenha machucado. Mas vamos lá. Que olhar o aluno precisa ter sobre as situações mais recentes relacionadas à ciência? Isso é legal. Ele precisa estar muito atento, né, a tudo que está acontecendo, né? A gente falou bastante sobre a biotecnologia, sobre algumas técnicas dentro da biotecnologia que ele precisa conhecer. Então, saber bem quais são os benefícios por trás dessas técnicas, para que elas são utilizadas, né, as finalidades de cada uma delas, e também as questões éticas por trás. Agora, eu recebi muito essa semana perguntas relacionadas a descobertas da ciência ou a coisas que aconteceram muito recentemente. Então, é legal o aluno ficar ligado no calendário, por assim dizer, de preparação da prova, porque assuntos muito recentes, eles não vão aparecer agora. Pode aparecer coisas mais antigas, anteriores, assuntos que já vinham sendo discutidos há mais tempo. Pode crer. Excelente, excelente. Ricardo, quer fazer alguma consideração? Não, sobre isso especificamente não. Geralmente essas questões, quando traz coisas mais atuais, é muito mais para você analisar o que está na questão do que conhecimentos prévios. Então, a única dica é não apavora com aquilo que soa como novidade. Pode crer. Carolzinha, me fala uma coisa. É sempre falado sobre essa importância do estudo das diferentes formas de energia. Esse tema tende a ser cobrado? Então, a gente já discutiu isso, na verdade, né, desde o início da live, sobre transformações. Acho que vale a pena aqui nessa dica final ressaltar, dentro da física, o conceito de trabalho de uma força, que eu não comentei lá no início e pode ser tema para uma questão esse ano. Trabalho de uma força. O Enem adora falar do trabalho da força de atrito. Então, dá uma olhadinha lá em como que você calcula, define trabalho, que é dado como energia, joules, né? E é o produto da força vezes o deslocamento de um determinado corpo. Então, dá uma olhadinha lá que vale a pena. Boa. E já que o assunto são dicas, eu quero saber se na prova de Química é possível identificar questões fáceis. Tem jeito? Pois é, tem no mínimo como identificar se eu vou ou não parar para fazer. Que são coisas que a gente falou aqui ao longo, né, desse nosso bate-papo. Olhar direto, tabela, gráfico, reação que vier com ΔH, tudo isso a gente consegue identificar se a gente vai parar para fazer ou não. Olhar as alternativas ali. Opa! Caiu aqui o cachorro. Tadinha! Criança na live, ó. Criança. Eu vou aí. Olha aí. Aí, dá tchau, ó. Tchau. Muito bom. Essa é a cara. Linda. É a filha. Aquela criança que aparece
para atrapalhar a live. Você apertou ela. Os pais estão trabalhando. Tá feito o meme. Escutei ela chorando, tá? Teremos uma conversa muito séria. Opa, hoje nós vamos... Você saiu, deixou todo mundo. Ué, sobrou a Carol aí, tem uma coisa... Agora estamos nós dois. Busca linda que eu vou fazer um interrogatório agora, para saber agora o que está acontecendo. Não, vamos falar de bioquímica melhor. Manda brasa. Gente. E dentro da biologia, então, acredita que temas relacionados à imunização por causa do contexto possam ser abordados? O Sibelius chegou a falar um pouco disso, mas eu gostaria que, Ricardo, que você desenvolvesse um pouco mais, você e o Gui também. Beleza. Quer puxar, Gui? Ou puxo eu? Pode ser. Bom, o tema de imunização, ele cai, ele é frequente, é comum de ser cobrado, mas não necessariamente por conta do contexto que a gente está vivendo hoje. A gente falou muito em vacina ao longo do ano de 2020, né, as pesquisas sendo desenvolvidas, só que é importante o aluno entender que essa tecnologia, até as vacinas de DNA, vacinas de RNA, como estão sendo usadas, elas já existiam antes. Então, esse tema, quando fala a respeito de tecnologias anteriores ao ano de 2020, pode sim ser abordado, como já foi abordado em outros momentos. Não necessariamente por conta do contexto atual, mas sim por conta de já ser um tópico que o Enem gosta de cobrar. E, além da vacina, a gente também tem outros assuntos aí que também podem aparecer quando o assunto é imunização, é doenças, enfim. Excelente. Vale a pena, né? E no beabá desse assunto mesmo, o aluno lembrar a diferença entre soro e vacina, entre imunização ativa e imunização passiva, né? Lembrar de resposta imunológica primária, resposta imunológica secundária. Então, o Guilherme falou bem, não é por conta da Covid que esse assunto se torna importante. Ele é um assunto de extrema relevância quando a gente pega as boas provas aí de biologia. Aproveitar que o Sibelius voltou, antes que você caia novamente, a gente estava discutindo um pouquinho aqui sobre imunização. Aí os alienígenas olharam e falaram, é essa espécie que está dominando o planeta Terra atualmente? Nossa, eu vou embora daqui. Eles foram embora, me largaram aqui, não fizeram nem experimento. Nada. Tá? Obrigado, Alexandre. Galera, me perdoe, o Apogeu Bandeirantes, né? Tem um com 6G da Carol Rezende, não é? Vocês já falaram tudo aí, é uma maravilha. Esse assunto de imunidade é sempre muito, muito, muito lembrado no Enem, né? E não esquecer, né? Eu fiquei caçando a fala do Ricardinho e do Gui para achar um ponto que vocês não tocassem, só para eu poder aqui me sentir importante. Quando eu tomo vacina, Alexandre, presta no que eu vou te falar. Quando eu tomo a vacina, o que me gera a imunidade não são os anticorpos, são as células de memória, os linfócitos T e B, que vão me gerar a imunidade, e não os anticorpos. Combinado? Tudo anotado. Anotou aí? Muito bem, muito bem. E para a gente mandar mais uma aqui, eu quero saber o seguinte, quais são as dicas em relação a como resolver as questões de biologia dentro da prova de ciência da natureza? Bom, vamos lá, então, puxar o bonde aqui. É legal que o aluno, o clichê, né, que a gente já conversou, que o aluno leia atentamente a questão. Eu sugiro que ele marque as palavras-chave, porque isso vai dar uma noção para ele melhor daquela questão, do que está sendo pedido dele. As questões de biologia, geralmente, não são questões muito extensas, não são muito grandes. Então, é a velha questão da estratégia de prova, né? O aluno pode usar as questões de biologia, que são questões um pouco menores, às vezes um pouco mais diretas, para poder ganhar tempo e aplicar esse tempo depois na matemática, na física, na química, que vão ter questões um pouco mais trabalhosas. Então, eu acho que vale a pena usar essa estratégia, né, durante a resolução da prova no domingo. Com certeza, com certeza. A minha dica é manter a mente aberta à
espinha ereta e o coração tranquilo. Minha nossa, rapaz! A melhor dica da noite, a melhor dica da noite. Patrícia, anota isso aí que isso dá música, hein? Fala. Falando sério agora, Fala galera. de novo, Sibelius. Pois é, porque a galera vai passar horas de cabeça baixa, retorcido. Então, essa posição da coluna, do corpo, isso compromete a oxigenação cerebral. Então, de quando em quanto tempo, acertar essa coluna aí, respirar fundo para oxigenar legal, para que as sinapses nervosas possam trabalhar efetivamente naquele momento ali, para que não haja nenhuma perda aí de eficiência, enfim, de comprometimento ali com a leitura, com a interpretação. Brincadeiras à parte, uma boa postura, hidratação e respiração. Aí você gabarita a prova de biologia, isso é brincadeira. Química, física, matemática também. Claro. Eu queria propor agora para vocês, na nossa reta final, que vocês fizessem as considerações finais de vocês, do modo que lhes vier à cabeça, seja da própria disciplina ou considerações tão importantes como essa, repletas de humanidade que o Sibelius nos trouxe. Então, eu vou começar aqui no sentido horário. Ricardinho, vamos começar por você, meu amigo. Então, vamos lá. Eu acho que agora é focar, né, em tudo que foi feito ao longo do ano e procurar ter tranquilidade. Já ir desacelerando, procurar ter uns dias agora, os 2 dias que faltam para a prova, de bastante descanso, de uma boa alimentação e se dirigir para o local da prova dentro do horário, tá tranquilo, a cidade está parada, mas não é só o trânsito que pode dificultar a sua chegada ao local de prova. Então, procurar seguir todas aquelas, né, dicas que a gente dá para não chegar sem identidade, sem a caneta esferográfica de corpo transparente, enfim, procurar realmente ter disciplina, calma e focar ali no sucesso que você vai ter na prova. Então, lembrar que, né, pensamento positivo atrai coisas positivas e não ficar focando no bode preto, porque isso só vai dificultar. Muito bom, muito bom. Guilhermão, com você, meu amigo. Bom, galera, eu só queria desejar tudo de melhor para vocês. Foi um ano longo, um ano muito difícil, extenso, né? Uma situação muito atípica que a gente estava vivendo. Então, tenham certeza que todos estão muito bem preparados. Vocês vão só dar mais um passo, né, para poder colher os frutos daquilo que vocês foram cultivando ao longo de um longo ano. Então, é isso que eu tenho para desejar, tudo de melhor. O nosso coração, o nosso pensamento, nossos professores vai estar lá com vocês também no domingo. E eu tenho certeza que se vocês controlarem o nervosismo, que é natural, né, a ansiedade, bate mesmo, mas tentarem ao máximo possível controlar, manter a calma, respirar, tenho certeza que tudo vai dar certo. Beleza? Então é isso. Boa prova para todo mundo. Muito bem. Com a palavra, Keila Ferreira. Eu desejo, do fundo do meu coração, que vocês se encham de coragem e vão fazer a prova. Mas que vocês sejam muito generosos com vocês também. Corajosos com a prova e generosos com vocês. Vai ter coisa lá que eu não sei. E eu simplesmente não sei. E a gente já conversou a respeito disso. Arrasem nessa prova. Um beijo. Sensacional. Sejam generosos com vocês. Está aí o recado da Keila. Vamos lá. Patrícia, é com você, minha querida. Na verdade, o meu desejo, acho que é o desejo de todo mundo que está participando aqui, é que eles realmente acreditem no trabalho que eles desenvolveram ao longo desse ano, que foi atípico, que foi difícil, mas que eles chegaram até aqui. E o mais importante é dizer para eles que está quase. Então, mantenha a tranquilidade dentro do possível, entendam todas as dificuldades que eles passaram e acreditem de verdade em tudo que eles fizeram ao longo desse ano e que eles vão colher os frutos. Já colheram domingo passado, vão colher agora. Então, mantenham a tranquilidade que vai dar tudo certo. É isso que eles precisam acreditar. Ter confiança em tudo que eles fizeram, acreditar em tudo de bom que vai acontecer para mandar muito bem na prova. Então, eu tenho certeza absoluta que vai dar tudo certo. Ei, coisa boa.
Acredite no trabalho que você fez ao longo do ano. Foi um ano difícil pra caramba. Você ralou muito. Sibelius, na arena. Bom, galera, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: o que nos separou da sala de aula em 2020 foi esse maledeto desse vírus, SARS-CoV-2. Agora, com otimismo e o meu coração aberto falando para você, sabe o que vai nos separar em 2021? A sua aprovação no Enem. Você vai deixar de ser minha aluna no apogeu. O otimismo sempre vencendo, sempre falando mais forte, tá bem? Eu sou o primeiro a reconhecer que quando as aulas começaram, o Ricardinho entrou lá em 18 de março, numa quarta-feira, e disse, olha, a partir de segunda-feira a aula é online. Eu virei o bicho, falei, o quê? Vão me tirar depois de 30 anos de sala de aula? Eu não acredito que vão fazer isso comigo. E eu reconheço aqui agora que é fato, é uma realidade. As aulas online aconteceram sim, né? E vocês estão aptas, que Darwin abençoe a todos, que Darwin abençoe a todas. Um adendo à sua fala é que no nosso primeiro Enem TV, 3 anos atrás, eu não consegui me comunicar porque você não tinha WhatsApp e as suas perguntas chegaram escritas em papel, a caneta, caligrafada. Ele não tinha celular. Alexandre. Como é que WhatsApp? A gente falava na fumaça. Sensacional. Na próxima, ele vai ter até Instagram. Aposto. Ô, Carol, aqui no Bandeirante já tem fumaça 5G aqui já. 5G. Carol, é contigo. Oi. Bom, primeiro eu quero desejar uma boa prova para todo mundo. Eu acho que meus amigos aí falaram muito bem, que nesse momento é para ter tranquilidade, que vocês vão agora só colher os frutos que a gente plantou ao longo desse ano. Como disse, o nosso ensino à distância aconteceu, mesmo mediante a todas as dificuldades, e aquilo que vai acontecer ali é acreditar. Você vai acreditar na questão, você vai acreditar na sua capacidade de interpretar, de resolver. A gente passou por tantas superações ao longo desse ano, então não vai ser uma questão que vai te travar, não vai ser essa prova que vai gerar um obstáculo no seu caminho de vitórias. Então, acredita que acreditar já é meio caminho para se tornar realidade. Sensacional. Gente, antes da gente terminar, eu quero 2 momentos aqui ainda. Quero passar a fala mais uma vez ao Ricardo, mas antes, vamos fazer a nossa foto aqui, peraí. Deixa eu dar um F11 aqui, tela cheia. Vamos lá. Opa! Olha aí, print screen, deixa eu achar ele aqui no meu teclado, que eu estou com outro notebook hoje, já achei. E o tradicional V da vitória desse Enem aí, ó. Vamos que vamos. Tá feita a foto, vou mandar para todos vocês. Ricardinho, contigo. Beleza, Alexandre, eu pedi a palavra aqui para agradecer, né, toda a nossa equipe. A gente todo ano traz aqui uma parte dela para participar dessa live com o Zine, uma parceria que tem dado muito certo, mas uma grande parte da equipe não consegue vir por uma questão de logística. Então, o nosso time de professores, de coordenadores, todas as equipes de apoio das unidades que garantiram esse online tão medonho no início e que foi cansativo, exaustivo ao longo do ano, mas que com certeza preparou essa galera aí para fazer uma ótima prova no domingo. Então, a gente aqui é só uma pequena parte de um grupo maravilhoso que faz esse trabalho incrível com os nossos alunos. Então, o nosso muito obrigado aí, galera, e uma ótima prova para todos. Queria aproveitar para agradecer aos nossos patrocinadores e coprodutores dessa transmissão, agradecer a turma toda da Docton, que sempre nos apoia aí pelo 3º ano consecutivo, e, fundamentalmente, a quem torna viável
esse grande bate-papo, a rede de ensino Apogeu, que cede para nós essas mentes brilhantes. E eu me sinto aqui, quem gosta de cinema, particularmente de filmes de super-herói, vai me entender perfeitamente. Eu me sinto o verdadeiro Nick Fury. Eu junto aqui os Vingadores, eu tenho todos os super-heróis, dos quais eu tenho o maior apreço, junto comigo, para poder lutar não só contra a má informação, a desinformação, e mais do que nunca, num ano tão difícil quanto esse, lutar contra o obscurantismo. As mentes de vocês trazem luz à ciência, ao estudo e pavimentam o nosso caminho para um amanhã com mais brasileiros de formação superior. Só há uma cura para o nosso país e ela se chama educação. Isso aí. Valeu, Alexandre. Muito bom, muito bom. Show de bola, meu amigo. A minha vida tem apogeu, eu falo de coração. Um beijo em todos. Vamos ficando por aqui. E uma boa prova para todos vocês, meus queridos e queridas, que mandaram mensagens, que participaram conosco. Brigadaço mesmo. Sintam-se beijados e abraçados. E em breve, que tenhamos todos aqui, ó. Duas marquinhas lindas! E vamos. Valeu, vamos que vamos. Beijo a todos. Beijo. Tchau, pessoal.